Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui um tutorialzinho rápido de como fazer um formulário Google, certo? Quando você abre o Google Docs, Google Forms, Google Docs, você já tem aqui alguns modelos prontos, certo? Aqui nessa galeria de modelos, você vai desfrutar de várias opções de formulários. Para a gente da educação, o que a gente mais usa são esses meus aqui usados recentemente, avaliação e em branco, certo? Eu vou fazer um em branco como atividade e em um outro momento eu faço um no formato avaliação. Qual a maior vantagem de fazer um formulário? Você vai ficar com todas as atividades dos meninos registradas na nuvem, sem ocupar memória do seu celular, nem do computador, e possíveis de serem vistas as respostas a qualquer hora, a qualquer momento, tanto pelo celular quanto pelo computador. Então, com essa vantagem aí, assim, pelo menos para minha realidade, essa vantagem é excelente, porque para os alunos ficarem respondendo a atividade e enviando no nosso caderno, aliás, fazendo as atividades no caderno e enviando pelo celular, pelo WhatsApp, as fotos, acaba comprometendo a memória do nosso celular e acaba também comprometendo, né, a nossa gestão de organização dessas atividades, porque elas não chegam todas na mesma hora, chegam em dias e horários alternados. Então, a gente tem que estar gerenciando, anotando exatamente na hora que chega, porque depois pode esquecer. Então, essa opção do formulário Google é muito boa, certo? Como eu falei, para avaliação, os formulários eles são muito autoexplicativos. A gente fazendo um em branco, tenho certeza que fazer a avaliação para vocês depois vai ser bem tranquilo, certo? Vou fazer um aqui em branco para vocês verem realmente do comecinho. Quando você clica, você vai perceber que ele já abre uma opção bem tranquila, certo? De formulário. Então, a gente vai clicar aqui, aparece formulário sem título. Beleza, mas quando você clica, você já percebe que pode ser editado. E aí, você vai colocar o título do seu formulário do jeito que você quiser. Aqui embaixo, onde tem descrição de formulário, você pode colocar informações adicionais, instruções, certo? O que você quiser. Seu nome, certo? O que você preferir. E aí já tem uma caixa para a primeira pergunta, certo? Essa caixa aqui. A primeira pergunta, eu sempre oriento que a primeira pergunta que você faça seja nome e turma, porque senão você vai receber o formulário, mas não vai saber qual foi o aluno que respondeu, ou então vai ter que ir lá para o seu e-mail, né, para linkar no seu e-mail para poder conseguir identificar qual foi o aluno que respondeu. Então, primeira pergunta, essencial, nome e turma. E aqui do lado, vocês perdoam o galo do vizinho ali, viu? E aqui do lado, vocês vão ter a opção de escolher como o aluno responderá essa pergunta. Se é uma pergunta curta, uma resposta curta, se é um parágrafo, se é de múltipla escolha, como é que você quer que ele responda? Nesse caso, é uma resposta curta, porque é só o nome e a turma dele, certo? Aqui você tem a opção de duplicar. Errei, não quero colocar mais essa pergunta. Então, você pode excluir e tem a opção de você tornar obrigatório. A minha orientação é sempre tornar obrigatório, para que o aluno não esqueça de responder nenhuma pergunta, certo? E aí, aqui do lado, tem essa barra de comandos. A partir de agora, você já fez essa pergunta. A partir de agora, o que você quer fazer? Então, você vai
usar um desses comandos aqui, certo? Então, nós vamos acrescentar a primeira questão. Então, clica nesse maisinho e vai aparecer aqui para a gente a primeira questão, certo? Então, a nova pergunta. Digamos que você quer fazer uma pergunta com texto e imagem. Então, você vai colocar aqui a sua pergunta. E vai clicar aqui nessa opção. Quando você clica nessa opção, você tem como colocar uma imagem. Você clica em procurar, vai lá na pasta que você gostaria de encontrar a imagem, certo? E clica em abrir. E a imagem ela vai aparecer aqui, olha só. Então, aqui você pode colocar, né, na sua pergunta, o seu texto, né, aí, e pode colocar a imagem, se for uma pergunta de imagem, se não for, não é necessário. E aí você vai escolher a opção também, se é uma caixa de seleção, se é múltipla escolha, se é parágrafo, como é. Digamos que a gente vai querer uma de múltipla escolha. Então, aqui abaixo vai ter a opção 1. Eu vou colocar, né, a minha letra A de opção. Quando eu dou Enter, já vem para digitar a opção da letra B. E assim sucessivamente. Vamos fazer perfil questão Enem, né? Então, a gente vai até a letra E. Terminei a minha questão 1. Então, agora, a gente vai fazer a nossa questão 2. Então, mais uma vez, você clica no maisinho para adicionar a próxima pergunta. Digamos que nessa pergunta eu vou querer que o aluno responda não de múltipla escolha, eu vou querer que ele responda com as palavras dele. Então, eu vou colocar a opção parágrafo. E aí, nessa opção aqui nesse espaço, vai ser o lugar onde o aluno vai responder. Um detalhe para a questão 1, eu esqueci de colocar aqui a obrigatória. E na questão 2, também vou querer que seja obrigatória. Mais uma questão, vou colocar a questão 3. Então, na terceira pergunta, digamos que tem aí a pergunta tal, e eu vou querer que o meu aluno, ele faça em forma de caixa de seleção. O que é isso? É para quando não é questão de múltipla escolha. Então, eu quero que o aluno, das minhas opções, algumas serão verdadeiras e outras são falsas. Então, eu quero que ele marque as verdadeiras, certo? Então, pode ser isso. Deixa eu colocar aqui. Então, ao invés de colocar múltipla escolha, vão ser caixas de seleção. Então, a opção 1, do Enter, já vai aparecer a opção 2, do Enter. E aí, nessas opções, você vai digitando o que você quer. Novamente, torno a minha questão obrigatória e assim sucessivamente. Tem a opção de inserir vídeo, de inserir imagem, certo? Ele é bem autoexplicativo. Beleza, terminei meu formulário. Como é que eu faço para enviar? Aqui você tem a opção de personalizar o seu formulário. Aqui você tem a opção de visualizar algumas configurações e como enviar. Digamos que você queira personalizar seu formulário com alguma imagem. Então, você vai clicar aqui em personalizar e vai aparecer essa caixinha aqui. Então, você clica em escolher imagem e o próprio Google já tem algumas opções de imagens aqui para o seu formulário,
certo? Digamos que eu vou escolher essa aqui. Então, você clica na escolhida e clica em inserir, certo? Então, já vai aparecer aqui o tema do seu formulário, tá? E aí você pode mudar a cor, inclusive colocar outra cor. Ah, eu quero vermelho, certo? Você vai adicionar a cor que você quiser, tá? Olha só. A cor que você quiser adicionar, fica a seu critério. Escolhido, fechei. Ah, beleza. Tá pronto, 100%. Como é que meu aluno vai visualizar esse formulário? Então, aqui tem a opção de você visualizar como se fosse o aluno. Então, clicou em visualizar, ele abre uma outra aba no formato que você vai estar visualizando, certo? Então, de fato, olha só. Pergunta, ó, diz que as perguntas que tem asterisco são obrigatórias, e aí pergunta nome. Vou responder aqui umas 2 vezes para vocês verem. Tem a primeira pergunta. Digamos que a resposta que eu vou dar na primeira pergunta é a letra D. A segunda pergunta é uma pergunta de texto. Vou digitar aqui a minha resposta. Ok. E a terceira pergunta é de marcar. Observem que na terceira, como são caixas de texto, caixas de seleção, eu posso marcar mais de uma. Inclusive, posso marcar todas, certo? Mas digamos que eu vou marcar a 1 e a 3. Cliquei em enviar. Beleza. Na hora que eu clicar em enviar, já vai automaticamente para você, certo? Digamos que eu vou enviar uma outra resposta. Então, novamente, vou visualizar as perguntas. Digamos que eu vou responder agora na letra A, isso aqui. Claro que o aluno só vai responder uma vez, tá? Eu estou respondendo eu mesma mais de uma vez, para vocês visualizarem onde ficam as respostas. Vou marcar a opção 1 e 2. Clico em enviar. Foi enviado novamente, certo? Então, já viu como é que o aluno vai visualizar o seu formulário. Como é que eu envio esse formulário para que eles respondam lá no grupo do WhatsApp? Clica em enviar. Clica aqui nessa figurinha do link e clica em copiar. Beleza, copiou o link. Agora, é só você abrir seu WhatsApp web, qual é a sua turma. No meu caso, eu vou enviar para um grupo Vou colar e automaticamente o meu formulário vai ser enviado, certo? Mas agora os meninos já responderam e eu quero visualizar as respostas dos meus alunos. Onde é que eu vejo? Aqui, nessa aba Respostas. Lembram que eu respondi 2 vezes? Aqui tem 2 respostas. Você clica. Quando abrir, você vai visualizar quem respondeu aqui. A Glaísa e a Glaísa 2 responderam. E vai visualizar as respostas. Olha, uma pessoa respondeu letra D, a outra pessoa respondeu letra A. As perguntas de texto e aqui as perguntas marcadas como verdadeiras, as alternativas. Mas como é que eu sei quem respondeu o quê? Você vem aqui na aba individual e aí você vai visualizar de cada um. Primeiro você vai ver de a Glaísa, vai corrigir o dela todinho, volta aqui e passa para frente. Aí você vai ver a resposta do seu próximo aluno, certo? É isso, espero ter ajudado. Para fazer um formulário de avaliação, é semelhante a esse, já tem aquele formato lá salvo. É só clicar nele, tá, pessoal? Um abraço.